Intenções de missa. Pelos aniversariantes: Damião Simões da Rocha, Joelson Santos, Erilã, Sheila Maria de Oliveira, Morgana Nascimento Valência e Josevânia, Vânia do grupo Orando com as Famílias. Pela recuperação da saúde de Antônio Oliveira dos Santos, Juan Vitor, que vai se submeter a uma cirurgia, Luiz Francisco dos Santos, pelo 7º dia de falecimento, Pedro Celestino dos Santos, 1 mês de falecimento, Francisco Alvino de Souza, José Rosa da Silva, Miguel Alves da Silva. Pelos falecidos, José Dilson de Oliveira, Maria Rosa da Conceição, José Elias de Oliveira, Adalgisa Batista dos Santos, 6 meses de falecida, José Alôncio de Costa, 5 anos, Pedro José dos Santos, Maria de Lourdes dos Santos, Denilson de Oliveira Santos, Marinalva Oliveira dos Santos, Josefa Carme dos Santos, 3 anos de falecida, Marcelina Alves da Silva, Antônio Pinheiro de Souza, 16 anos de falecido, Antônio Terêncio dos Santos, 10 anos de falecido, Amélia Pequena dos Santos, 4 anos de falecida, Risoleta Maria de Jesus, Ana Abade de Campos, Júlio Barbosa da Gama, Margarida de Souza Fonseca, Julieta de Souza Fonseca, João Alves da Fonseca, Oswaldo Guimarães da Fonseca, José Rabelo, Edmundo, Maria Adelina Araújo Humano, Maria Francisca dos Santos, João José dos Santos, Rufino Geraldo dos Santos e Aloísio José dos Santos. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa do 22º domingo do Tempo Comum. Recebemos do Senhor o ensinamento de nos preocuparmos mais com a sinceridade do coração do que com as práticas exteriores. Devemos acolher a palavra de Deus, realizando em nossa vida tudo aquilo que Ele nos ensina e nos revela. Neste mês vocacional, celebramos hoje o Dia dos Catequistas. Com muita alegria iniciemos esta celebração eucarística. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Hoje nós celebramos o 22º domingo do Tempo Comum. Rezo em ação de graças por todos os catequistas da nossa diocese, da nossa paróquia, mas de modo especial a nossa primeira catequista, que é a nossa mãe, nosso pai, que são eles os primeiros a nos ajudarem a viver a fé e a conhecer a Deus. Supliquemos o seu perdão cantando.
tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Senhor Deus Pai, Criador, nós impotente, nós nos louvamos e vos bendizemos por ter dado o Cristo Salvador. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Senhor Jesus, unigênito do Pai, nós te damos graças por teres vindo ao mundo, feito nosso irmão, sois nosso Redentor. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Senhor Espírito Santo, Deus de amor, nós vos adoramos e vos glorificamos, pois todos enche com Cristo ao nosso Pai. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória ao Pai e a Cristo sejam dadas, glória ao Espírito Santo sem cessar, agora e para sempre, por toda a eternidade. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Oremos. Deus do universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que,
ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha as leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra o que respeita o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará, não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Leitura da Carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como o que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra em que vós foi implantada e que é capaz de salvar vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assim, assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Evangelho, perdoe Deus os nossos pecados. Amém. Aleluia. 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 Prezados irmãos e irmãs, todos que nos acompanham pela Real FM, pela Rádio Difusora, também pelo YouTube da paróquia, nós celebramos hoje o 22º domingo e nesta celebração nós vamos em encontro com o ensinamento de Jesus, o qual Jesus em momento algum deixou de ensinar aos seus discípulos e às multidões por onde ele passava, inclusive até os seus adversários. Não tem como a gente construir o reino de Deus, não tem como o reino de Deus se instalar no meio de nós, se nós não praticamos a justiça, se nós não colocamos em prática o mandamento do amor. E é esse mandamento o qual Jesus diversas vezes vem chamando e deixando como seu legado, né, o seu testamento, né, para a comunidade cristã, é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Havia dentro dessa constância, dentro desses embates constantes de Jesus com as autoridades, sobretudo alguns querendo, né, gerar esse desconforto no sentido de desqualificar as ações de Jesus, os atos de Jesus. E nós vivemos isso, a igreja passa por isso diversas vezes. Às vezes na nossa família a gente também experimenta essa luta constante para desqualificar a autoridade do pai e da mãe. Isso acontece no meio político, infelizmente no meio religioso, né? Desqualificar a autoridade de Jesus para que ela se perca, para que as suas palavras não tenham significado algum. E Jesus enfrenta isso diversas vezes. E desde o início de sua vida pública, Jesus afirma isso constantemente, a sua independência frente às tradições judaicas, frente a essas tradições e costumes puramente humanos, como ele fala no Evangelho hoje.
Vocês estão preocupados com preceitos humanos. A gente precisa, às vezes, ter essa atenção para não correr o risco da gente fazer desses preceitos humanos a nossa verdade, aliás, a nossa única verdade. Às vezes nós nos agarramos às coisas fúteis e pequenas, que elas são de tamanha valia para nós, mas que ela prejudica, às vezes, a vida comunitária. E diversas vezes Jesus afirmou a sua independência, né, frente às tradições judaicas de seu tempo. Jesus não quis deixar ser levado por situações onde afligia, onde afastava o povo. A função e a missão da lei é salvaguardar a vida, é proteger a tradição, fazer com que a vida ela não seja banalizada. Então, a lei, quando ela começa a torturar o cidadão, ela perde a sua essência, como o sal, que perde o sabor, perde o seu gosto. A função do sal é dar sabor, é conservar o alimento. A lei é para conservar a vida, dar sabor mais à vida. E muitas vezes, se submetê-la, ela às vezes é dura, ela é pesada, mas ela é importante para que a gente mantenha a vida e mantenha a ordem. E isso torna um dos pontos de atritos que Jesus tem com a comunidade judaica, sobretudo com o farisaísmo. O farisaísmo, os fariseus, eles são terríveis em relação a isso, porque eles se agarram de uma forma tremenda. Por outro lado, eu não vim abolir a lei, mas por outro lado também, Jesus trava essa luta cerrada contra certas tradições antigas, tradições dos antigos, resultados simplesmente de coisas puramente humanas, como Jesus fala. Se a função, e aí a gente vai entender agora, quando Jesus fala das questões humanas, de leis puramente humanas, restrições humanas, esse texto litúrgico ele apresenta um Jesus nesse encontro com os escribas, com os fariseus, né, sobre esse assunto das tradições qualificadas, né, por Jesus como humanas. E Jesus quer dizer que essas qualificações, que essas leis que vocês trazem, são leis inventadas que estão longe do coração de Deus. São leis inventadas que vocês criaram, né, inventadas pelos que estão distante da palavra, distante de Deus. E essas leis, elas servem simplesmente para oprimir, elas não servem para libertar. Porque quando Jesus fala que o humano é aquilo que nós nos agarramos puramente à nossa realidade. O Evangelho do domingo passado, a pergunta que foi feita a Jesus: Senhor, são palavras duras, não dá para a gente seguir assim não, é difícil, não dá para a gente seguir dessa forma. Foram-se embora alguns discípulos, os 12 ficaram. Jesus: e vocês não foram? Mas nós vamos para onde? Nós vamos para onde? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós vamos nos agarrar a quê mesmo, Senhor? Porque este mundo tão passageiro, esta semana eu via um texto, estava lendo um texto, e o autor diz assim: o problema não é que a vida ela é curta, não é que a vida está passando rápido. Tem horas que eu olho para trás, eu já estou me assustando o que vem pela frente. Tem horas que eu olho para trás assim e digo: meu Deus, como o futuro que a gente nunca imaginava, já está tão perto. Mas o futuro de quê mesmo? Não sei. Uma coisa a gente sabe que vai morrer, né? Isso é a certeza nossa. Mas a gente olha para trás e a gente olha o passado. Muita coisa já se passou em nossa vida, muita coisa. Eu tenho visto aqui na paróquia esses dias, não só eu, mas nós, próximo às irmãs, experimentamos um sofrimento, uma dor. Eu não pude estar aqui no dia do sepultamento de irmã Inês, porque foi uma coisa tão de última hora, mas a gente está sofrendo calado, no silêncio que a morte nos impõe, da forma como estava sofrendo. A gente tem que dizer: Senhor, é tudo teu, porque é o que a gente tem para devolver desse jeito, dessa forma. Só que a gente não vai devolver a Deus o bagaço,
Dom Helder dizia isso diversas vezes, né? O bagaço de cana, mesmo os pedaços, ele ainda tem sabor. Se a gente botar na boca o bagaço de cana, ele ainda tem a garapa, ainda tem o açúcar, ainda tem o doce. Mesmo os bagaços, como nós vamos chegar no final da vida da gente, mesmo lá arrebentado pela doença, pela idade, nós vamos ter que uma hora, né, de se permitir se devolver a Deus, ou a gente devolver os nossos. Então esses dias nós experimentamos o quanto tempo, né? Eu cheguei aqui, não era tão novinho assim não, eu também não estou tão velho assim, pelo amor de Deus. Se alguém disser isso, eu discordo, viu? E eu tenho prova que eu tomei a vacina na idade dos 30, né? Então eu tenho prova. Então eu estava observando, nesse tempo que eu estou na paróquia, a irmã Inês foi um braço direito, sempre no anonimato. A irmã Inês era a que menos aparecia, a irmã Alice é a que mais está aqui. Adoro uma câmera, está na frente, né? Irmã Alice é meu braço direito para as comunidades, é para me ajudar. E quantas vezes aqui eu fiquei sozinho na paróquia, irmã Alice. Irmã Inês cuidava dos afazeres, das coisas da casa, das meninas. Tinha uma liderança diferente. Foi um braço direito na vida da paróquia. Quando ficou vacante aqui por 4 anos, né? Não só a irmã Inês, as outras também ajudaram muito na paróquia. E eu estava observando, meu Deus, a gente está envelhecendo. Essa semana morreu o seu Pedro Celestino, da comunidade de São Pedro, o fundador da igreja. Quando eu cheguei, já estava idoso, e o tempo que eu estou demorando na paróquia, eu estou vendo muita gente morrendo, idoso, velhinho, cansado pela idade. Eu já vi muita gente ir-se embora daqui, assim, sem pedir licença. Nós vamos fazer a nossa festa esse ano, com a ausência de muitas pessoas que eram o nosso braço direito, estavam juntos. Era Maria de Wilson, era seu Sabino, era tantos outros, era Joel, era tanta gente boa que estava no meio de nós e que hoje já não está mais, porque alguns, pela idade ou pela doença, tiveram que cumprir a sua missão, forçada pela natureza. Mas eu estava lendo esse texto essa semana dizendo assim: o problema não é o tempo que está passando, não é o nosso curto tempo, nossa vida ela é curta, não sei quanto é que a gente quer de vida. Dr. Alex, na morte da sua mãe, né, que sofreu muito nos últimos tempos, né, e eu imagino como médico ter que se agarrar à ciência, que não pode dar mais a vida, devolver a vida, porque não nos pertence. E ele dizia: eu só precisava de manhã mais 14 anos, eu só queria mais 14 anos. É filho, né? Eu só queria mais 14 anos, não queria mais não, padre. Mais 14 anos, que dá o quê? 70, 80 anos. Mais 14 anos para mim já estava bom. Mas a vida nos impõe, né? Impõe mesmo, de uma certa forma, sem nos pedir licença, né? Ela chega e arranca mesmo. E a questão é o tempo. O nosso tempo ele é curto, ele é passageiro. Nós estamos nesse devir, nesse movimento. E na verdade não é que o tempo ele é curto, o problema é que ele é curto, sei lá quanto a gente quer viver. Não é que ele é passageiro, está passando rápido. O problema é que a gente não está sabendo viver dentro do tempo, o tempo que nos é dado. Nós às vezes damos espaço para aquilo que Jesus fala no Evangelho de hoje, né? O que nos fere, né? O que nos fere não é quebrar um rito lá do lavar a louça, das restrições, etc. Mas é o nosso coração cheio de ódio. Jesus elenca hoje tanta coisa no Evangelho que parece aquilo que nós carregamos: as imoralidades, o roubo, as fraudes, as ambições desmedidas, as maldades. Tudo isso vem de onde? Do nosso coração. E tudo isso nos torna pessoas piores. Eu, quando jovenzinho, como eu saí para estudar muito cedo, uma das minhas alegrias era saber que eu estava me aproximando dos 18 anos, porque eu criava uma liberdade de chegar na rodoviária de Alagoinhas ou em Catu, onde eu morei, e comprar a passagem sem o guichê lá tá olhando para minha cara pedindo documento: quantos anos você tem, você vai para onde, com quem você vai. Então, quando a gente completava a maioridade, era a nossa alegria a gente ter uma certa liberdade, ou a gente ter uma certa maturidade. E às vezes a vida adulta,
que um dia ela vai chegar chegou e a gente está envelhecendo, graças a Deus. A vida adulta ela é muito complexa, porque se a gente for olhar, a vida da criança é uma vida mais saudável. A criança ela vive no seu tempo. O tempo da criança é o tempo dela ali, é o mundo que ela vive. Mas nós adultos não. Chegamos uma hora na vida, um momento da vida, que temos que dar um rumo à nossa vida. E se a gente não for bem preparado, bem cuidado desde a nossa infância, uma palavrinha mágica, se a gente não for catequizado, se a gente não for catequizada desde o princípio, a gente pode carregar em nossos corações coisas horríveis, ou tornar o nosso coração impuro, porque o que nos vai fazer ser impuros são as nossas imoralidades, os assassinos, as ambições, as fraudes, as maldades que crescem no nosso coração, a inveja, a calúnia, o orgulho. Isso nos deixa, e ainda Jesus finda no final, a falta de juízo. A falta de juízo. De vez em quando a gente diz isso com um amigo da gente: ô criatura sem juízo, né? Uma pessoa sem juízo é uma pessoa doida, né? Ou pessoa sem juízo, né? É igual um carro sem motor, não vai, a coisa não anda, né? É igual um carro sem pneu, né? Não vai, não anda. Ou uma pessoa sem juízo, isso nos torna impuros, isso nos danifica na nossa relação de homem, de mulher, de cidadão, dentro das funções que nós exercemos na comunidade, na paróquia, na igreja. Nós nos submetemos ao rigor da lei. Muitas vezes a gente escuta as críticas à igreja, porque a igreja ela é rígida, tem suas leis. Claro, toda família tem que ter suas regras morais, a gente tem que ter as orientações, sim. A igreja não está submissa a mim, nós estamos submissos à palavra de Deus, que é onde ela se apoia. Aquilo que é humano na história, nós encontramos isso. Aquilo que é humano da igreja, onde o humano prevaleceu diversas vezes, as coisas criadas, né, que muitas vezes estavam longe de Deus. Nós temos aí história, né, de sofrimento na vida do povo, na vida da comunidade. Então, nós estamos submissos à sua palavra, ao seu ensinamento. E nós como adultos, e aí onde vem agora a nossa responsabilidade, porque quando a gente é criança, quando a gente é criança, a gente é educado, cuidado, a gente é tratado como criança. Uma falha de uma criança, ela não vai ter tanto efeito, né? Por isso que essa discussão velha da menor idade, né? A idade penal, uma criança que usa uma arma com 8 anos, é o mesmo pensamento de um adulto com 20, né? A questão era essa, né? Para salvaguardar a vida da criança, do adolescente, do jovenzinho. Alguns têm mentes doentes, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos tratar, catequizar e também nos permitir ser catequizados desde a nossa infância, porque tem coisas que nós, não é que nós herdamos as coisas ruins. Tem um padre amigo nosso que diz assim, que as coisas, a gente só não herda coisas boas, a gente só herda da família da gente a diabetes, a pressão alta, a gente herda da família da gente as doenças, né? A carequice, quando cai os cabelos. A gente não herda as coisas boas, né? Os problemas de coração a gente herda da família, a diabetes, o colesterol, as coisas ruins lá, a gente não herda as coisas boas. As coisas ruins a gente parece que saiu parecido, até nas ruindades. De vez em quando a gente diz assim, é igual o pai, bruto, ruim, igual o pai, igual a mãe também, né? Porque a gente parece que não herda as coisas boas. E isso é importante para a nossa formação humana, porque nós vamos estar numa sociedade, nós somos programados para vivermos em comunidade, para vivermos em família, né? Somos programados, aqui é um termo da era dos computadores, né? Nós fomos programados, nós somos formados, catequizados para sermos homens e mulheres de bem na sociedade, e lutar para que essas coisas que
tornam o nosso coração, a nossa vida impura, elas não prevaleçam. Que nosso Senhor derrame sua bênção sobre vocês, acolha a seu Pedro Celestino no céu, acolha os aniversariantes do dia de hoje, a Damião, a tantos outros, a Joelisso, nos ajuda na catequese, a Rosa, a Joelisso, que celebra também o dom da vida, a vocês todos que rezam hoje, celebrando o dom da vida, mas nos coloquemos como homens e mulheres diante de Deus, a gente não é mais criança, para a gente carregar comportamentos de criança, tem coisas que a gente falha, erra, Deus tenha misericórdia de nós, por isso que nós começamos a missa pedindo a Deus perdão. Kyrie eleison, Tenor, tende compaixão, tende misericórdia, porque eu sou ruim, sou miserável. Essa nossa súplica de pecador, de pecadora, essa nossa súplica de quem quer estar no caminho com Deus. Deus derrame nesse domingo, nesse dia santo, dia do Senhor, a sua bênção, abençoe os nossos catequistas, a todos que de uma forma, direta e indiretamente, contribuem na formação religiosa, na formação catequética. Que Deus derrame a sua graça, a sua bênção sobre todos nós, que nos reunimos nesse momento para celebrar a sua palavra e a sua Eucaristia, esse momento mais forte e mais sagrado da nossa caminhada de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Coloquemos diante de Deus as nossas preces, as nossas intenções. Senhor, ajudai-nos a viver vossa palavra. Senhor, ajudai-nos a viver vossa palavra. Inspirai vossa igreja, que caminha pelas estradas da vida, para que ela seja proclamadora incessante de vossa palavra e coloquemos em prática o amor e a fraternidade, nós os pedimos. Senhor, ajudai-nos a viver vossa palavra. Senhor, por nossos pastores, o Papa, os bispos, padres e diáconos, para que sejam os primeiros a nos incentivarem a viver a beleza de vossa palavra, sendo eles as primeiras testemunhas dessa vida dedicada aos mais abandonados, nós os pedimos. Senhor, ajudai-nos a viver vossa palavra. Firmai, Senhor, nossa comunidade reunida na fé, para que esta Eucaristia que celebremos se torne inspiração e graça na construção de um mundo mais justo, fraterno e igualitário, nós vos pedimos. Senhor, ajudai-nos a viver vossa palavra. Volvei vosso olhar de bondade para que todos os catequistas, para que tenham sempre a inspiração necessária e sejam os primeiros a viverem os que ensinam nós os pedimos. Senhor, ajudai-nos a viver vossa palavra. Rezo pelo dom da vida de Josevânia, Ivânia, que celebra, é você, né? Você, pelos seus 15 anos, por Sheila, Maria, por Morgana, Joelisso, por Damião Simões, por Elilã, que celebra também o dom da vida. Quero rezar pelas pessoas enfermas, Mário, fotógrafo, uma pessoa muito próxima a nós, se encontra em estado grave, internado, por Luiz Francisco, Antônio Oliveira, por Juan Vitório, enfim, as intenções de vocês, nós colocamos neste altar junto com o pão e o vinho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para
para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, e que é sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia, por Cristo o nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Dê-nos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo o Senhor nosso. Ele, a vossa palavra, vós que criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formaste o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submeteste toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado, e lhes destes o poder de vos louvar, por Cristo o Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com vocês, todos os catequistas, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os. Pedro Celestino, Francisco Alvino, Miguel Alves, José Rosa, José Dilson, Maria Rosa, José Elias, Adalgisa Batista, José Alonso, Pedro José, Maria de Lourdes, Denison, Marinalva, Josefa Carme, Marcelina, Antônio Pinheiro, Antônio Terêncio, Amélia, Gisoleta Maria, Ana Abade, Júlio Barbosa, Margarida, Julieta de Souza, João Alves, Oswaldo Guimarães, José Rabelo, Edmundo, Maria Adelina, Maria Francisca, João José, Rufino Geraldo e Aloísio José. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizendo essa palavra eu serei salvo. Senhor, quando te vejo, sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Eu quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e em meio à tribulação eu me
esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, ó meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, disse eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. E quando faltei à missa, eu fugia de mim de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha de Maria. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha de Maria. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações,
e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossas orações cheguem aos céus pela vida dos aniversariantes, pelos que estão enfermos, pelas famílias que perderam seus amados queridos. Rezo pelas irmãs capuchinhas, de modo especial as nossas aqui da paróquia, a casa das irmãs, que Deus a console e a abençoe. Que Nossa Senhora interceda pela vida de todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto. A festa de Nossa Senhora do Livramento mandou lembranças para vocês. Manda dizer que amanhã a gente começa às 8h30, às 18h30, às 6h30, iniciaremos com a novena. Às 19h30 nós iniciaremos com a Santa Missa. Amanhã vem o Padre Alberto. As programações estão sendo divulgadas pelas mídias sociais, pelo Instagram, pelo Coisa da Paróquia. Pode acessar lá quem tem. Quem não tem, peça para alguém mandar. Como eu não tenho Instagram, nem coisa, já me mandaram. Então, está lá a programação. Amanhã, primeira noite, Padre Genivaldo, Padre Genivaldo, a gente inicia amanhã, junto com a Renovação Carismática, na primeira noite. Terça-feira, dia 31, Padre Alberto. No dia 1º de setembro, só na programação agora que eu não lembro mais. Então, estão convidados. Só quero dizer a vocês uma coisa: vamos manter todo o cuidado. Nós vamos fazer a higienização do espaço. A Secretaria de Saúde vai nos auxiliar nessa questão de higienização, para garantir a vocês uma segurança. O uso de máscara é obrigatório ainda pelo governo, nos espaços públicos. Quando estiver junto, a gente tem que estar usando a máscara. Nós vamos ter uma equipe lá fora com álcool à disposição de vocês. Algumas coisas que a gente puder, o máximo, evitar. Usar bebedouro, usar água em comum, a gente evitar o máximo, para a gente não correr o risco de trazer ou de se contaminar. Eu só garanto a vocês uma coisa: a nossa festa será melhor do que o que eu vejo aqui na feira municipal, dia de sexta-feira e dia de sábado, ou então em alguns supermercados que eu tenho entrado por aí, na China. Eu tenho certeza que vai ser bem melhor. E eu garanto a vocês, cada um venha com a sua fé, se agarra com Deus, que é o que nos resta agora, tá bom? Já tomaram a vacina vocês? Já chegou aos 18 anos, já estou vindo falar por aí. Vamos ajudar os jovens a se vacinarem. Ontem estava a campanha na feira. A nossa missão é fazer com que essa vacina, que está trazendo vida e esperança para as nossas comunidades, para o nosso povo, chegue nos braços das pessoas, chegue no corpo das pessoas. Então não tenham medo. Estão falando já da terceira dose, eu tomo até a 10ª dose se for preciso, né? E pode ter 10 reações, não importa. O importante é que a gente fique imunizado dessa miséria, dessa doença, desse vírus terrível. Então ajudem os jovens de vocês, na casa de vocês, a tomarem a vacina. A gente precisa motivar, né? Em breve todo mundo vacinado, tudo que é coroinha. Quando chegar na idade de vocês, eu vou saber. Só entra na igreja quem tiver o cartão de vacina, viu? Com fé em Deus. Deus abençoe vocês, uma semana abençoada a todos. O Senhor esteja convosco. Na intercessão da Mãe do Livramento, desça sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias. Vos livre do mal em vosso coração, dos assassinos, dos ladrões, das pessoas perversas e más. Vos proteja e vos guarde. Na intercessão da Mãe do Livramento, desça sobre as vossas vidas e a vossa família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos ter quermesse, vamos ter as camisas à disposição de vocês, já tem máscara também que chegou. Nós vamos organizar amanhã tudo para acolher vocês durante 9 noites com a fé em Deus e Nossa Senhora do Livramento. Amém. Salve nobre padroeira do teu povo protegido, para o povo do Senhor, entre todas escolhidas.
vida, por glória de nossa terra, e salvar-nos vezes a dor, enquanto houver realeces, tu serás o nosso amor, enquanto